Olá, torcedor Coxa Branca, seja bem-vindo a mais uma edição da TV Coxanautas. Agora a gente está conseguindo com mais frequência fazer os programas e nessa edição a gente tem mais um convidado para vocês. É o pessoal que tem a minha idade e vai lembrar bem da época ali, finalzinho de 98, 99. Hoje o nosso convidado, a gente tem a honra de receber aqui o atacante Simval, que foi artilheiro no Curitiba, marcou mais de 30 gols jogando pelo Coxa. E bem naquela época que o Coxa estava num jejum de títulos, né? Naquela campanha maravilhosa de 98, o Simval estava lá, e no título de 99 também. E o Simval está aqui com a gente hoje, vai ser aí bombardeado, né, no bom sentido, pelas perguntas do Ricardo, do Rogério. Simval, seja muito bem-vindo, fique bem à vontade aí para falar com a torcida Coxa, né, para lembrar os momentos, lembrar das histórias. A gente está aqui para ouvir de você e saiba que você pelo menos na minha história particular como Curitiba, você é um personagem aí muito importante. A gente nunca vai esquecer, né, dos gols, você fazendo os gols e comemorando com o Pombo da Paz e tirando a gente daquele jejum de títulos em 99 também, né? Então fique à vontade e seja muito bem-vindo. Obrigado a vocês aí, boa noite a todos, né? Rapaz, é uma satisfação enorme estar podendo falar com vocês. Eu acho que principalmente essa novidade que hoje é a live, né? É a primeira que eu faço, principalmente podendo falar do Coritiba, né? Da história bonita que foi feita de 98, 99, um pouquinho só de 2000. E é uma satisfação enorme, cara, porque eu tenho comigo o seguinte: aonde você se sinta bem e é bem tratado, tu não esquece nunca mais na sua vida. E é um lugar que eu tenho no meu coração, com certeza, sabe? Bom, show de bola. Marcelo, você começou o programa falando que para você é uma satisfação enorme pessoal. E eu queria contar que para mim também. Eu sou um pouco mais novo que você. Eu sou de 91, quando o Simval jogou no Coxa, 98, 99. Eu tenho uma particularidade muito grande com aquela dupla Simval e Kleber Arado, que eu lembro muito bem que quando eu era pequeno, eu gostava de ser sempre um dos dois. Eu jogava futebol e toda vez que eu ia bater um pênalti, que eu ia fazer alguma coisa, ou eu era o Simval ou eu era o Kleber Arado. Então, é uma coisa muito gostosa, uma lembrança da minha infância que eu tenho muito carinho. E queria já aproveitar e perguntar para o Simval como era essa relação dele com o Kleber Arado, que aqui no programa Coxanautas já gravou conosco e tem um carinho enorme pelo Simval. Queria saber agora do Simval, como que era essa relação, tanto dentro como fora de campo. Cara, primeiro agradeço demais por isso, porque isso que você viveu, eu com o sonho de ser jogador de futebol, eu também fiz, sabe? Eu vi muitas vezes, eu sonhava muito em ver um Reinaldo fazendo gol na época, um Careca, né? Então essas coisas é gostoso demais, você escutar isso aí, te engrandece, faz você ver que você fez coisas boas, né? Dentro do futebol. Em relação ao Kleber, bicho, eu vou te falar um negócio para você. Você falou de um cara de... Nós que jogamos futebol aí por 20 anos, dificilmente você consegue encher uma mão de amigos. Para você ver, eu joguei em quase 30 clubes e a dificuldade é grande. E o Kleber é um dos amigos que eu fiz, que eu posso dizer que ele está na minha mão, assim. E o dia a dia meu, eu falo com o Kleber quase todos os dias, principalmente que agora com essa coisa de WhatsApp, nós temos o grupo do Coritiba. E é um cara que Legal. Até hoje nós temos essa convivência Se vocês conhecerem o Kleber, assim, não sei se vocês conhecem o Kleber pessoalmente, é uma pessoa de um coração muito grande. Cara, é uma pessoa excepcional, louco, que você tem que ter uma rédea para segurá-lo. Porque eu, quando vou a Curitiba, que eu encontro com o Kleber, eu que seguro ele, que ele nos semáforos, o Kleber quer... O que tem para vender, que os caras estão oferecendo, o Kleber compra. Se estiver pedindo seu dinheiro, o Kleber dá dinheiro. Você vai almoçar, o Kleber não deixa você pagar. Ele fala, Kleber, não funciona assim, as coisas não são assim. Ah, que se dane, sabe aquela coisa assim? Então, você está falando de uma pessoa super, super especial que eu tenho comigo como um irmão, de tão coração bom que é o Kleber, cara.
O Kleber, um dia eu tive o prazer de estar conversando com ele e contei essa mesma história, né? Que eu gostava de ser os dois. Eu, quando batia pênalti, uma vez eu era o Simval, outra vez eu era o Kleber. E eu contei para ele, ele falou, cara, se você soubesse o quanto o Simval é pão duro, você não era mais ele, não. Mas aquela coisa, se eu fosse igual o Kleber, eu estava morto, rapaz. O Kleber, eu perguntava para ele, para que ele tinha 3 carros se ele era um só? Porra, cada dia ele ia para dentro do estacionamento com um carro. Falei, Kleber, para. Você quer viver momento? Depois você vai ter problema depois do final, porque quando você termina uma carreira de atleta profissional de futebol, miseravelmente você tem mais 35 anos para viver, tá? Então eu sempre dava esse toque pro Kleber em relação a isso, mas a maneira dele é aquela aí, ó, aquela uma, sabe? Mas é legal. Simval, então partindo já um pouco mais para as equipes que você jogou, indo para 98, que foi uma grande equipe, foi um time que fez um brasileiro maravilhoso, né? Foi uma equipe que terminou a primeira fase na 3ª colocação, dos 12 jogos fora, venceu 7, é uma marca incrível, até hoje na história do clube, é um dos maiores aproveitamentos da história do clube, jogando fora de casa. Eu queria saber daquele timaço, com um ataque com Kleber, Simval, Macedo, Brandão, exato, era um time memorável. Foi por exemplo, ali que eu comecei a me encantar por futebol e já era coxa branca e isso foi... O que deu errado nesse time? Cara, se você lembra, não sei se você vai lembrar tanto pelo fato da tua idade, mas esse time foi formado e logo na estreia nós jogamos contra a Jamaica, foi uma coisa bonita pra caramba, fez como na NBA, a torcida realmente veio, apresentou jogador por jogador, aí nós formamos um super time ali, né, Gelson Baresi, aquela coisa, e depois nós perdemos uma final de campeonato, cara, nós perdemos pro Atlético e perdemos feio, nós perdemos de 4 no Pinheirão. E eu acho que isso fez com que nós fizéssemos um brasileiro muito bom. E por mais que o Kleber não tem culpa de nada, mas a chegada do Kleber nos atrapalhou pra caramba. Porque na ânsia de poder, na rivalidade de Atletiba, fizeram uma guerra para poder... Vocês sabem da história, né? Tiraram o Kleber da concentração num sábado à noite, Sim, tá? Pagaram-se um absurdo para o Kleber não ficar no Atlético. Isso fez com que atrasasse todos os nossos salários, quem tinha luvas para receber. O Curitiba em si virou uma bagunça tão grande. Eu estou dizendo, não culpa o Kleber por nada. Nós éramos um grupo... Chegou causando já, né? Chegou. Pra você ter uma ideia, nós não tínhamos essa vaidade, porque jogador sempre tem, jogador é desgramado, filho da égua. Para você ter uma ideia, ninguém tinha vaidade de carros dentro da garagem, assim, aquelas coisas de... O Kleber logo de cara chegou na época, o carro da época, uma Cherokee branca. E quem deu essa Cherokee pro Kleber foi o Curitiba. Então tudo isso foi se espalhando ao redor do nosso elenco, porque o dirigente também ele é vaidoso, né? Eles, na vaidade, eles quiseram dar o troco no Atlético por causa disso, aquela coisa toda. Então, aonde, depois de toda aquela turbulência que nós passamos por erro do Espinosa, nós perdemos o estadual de 98 por teimosia do Espinosa. Não sei se vocês, os mais velhos, vão lembrar aí, o Regis foi quem foi bater o pênalti na final. Perdeu o pênalti. Aqui, não tinha ninguém para bater um pênalti. Não é que foi o Regis lá, porque o Espinosa, numas mudanças loucas que ele sonhou à noite lá, não tinha o cara que... Por exemplo, eu estava no banco aquele jogo. Então, durante o campeonato todinho, eu estava lá para bater o pênalti. Na final, eu não estava. E não tinham outros para substituir. Então, essa bagunça do estadual começou a vir também para o brasileiro. Mas o Kleber em si, você vê, o Kleber ajudou nós. Foi 1-0 dentro do Parque Antártico, o gol do Kleber. Então, nós fizemos um baita do... Só que naquela coisa, logo em seguida, o Espinosa saiu também, foi embora pro Botafogo. Então, foi uma junção de erros, porque, queira ou não, o futebol ele é detalhes, né? E aí começou a se escapar um pouco as coisas,
E aí foi onde nós não conseguimos manter, que é o mais difícil, a nossa posição que a gente conseguiu no Campeonato Brasileiro, sabe? Ô, Simval, deixa eu aproveitar, já nesse gancho teu aí, eu lembro que o Curitiba, com o Espinosa, vinha fazendo um grande brasileiro, né? O Dario Pereira assumiu, continuou até na mesma toada, o time caiu, pelo menos eu acompanhei bem na época, lembro que o time caiu um pouco de produção, mas você acha que essa mudança do Espinosa para o Dario Pereira atrapalhou muito o rendimento do time dentro de campo? Mudou muito a filosofia do Curitiba na época, dentro de campo? Mudou pelo seguinte, o Espinosa, ele tinha uma maneira de liderar, e o que comanda, o que vale muito isso aí é o comando. Mudou-se o comando e era um grupo de jogadores malandros, no sentido de que todos tinham condições de jogar. O Espinosa, ele tinha uma frase, por exemplo, quando ele me tirou de um jogo lá, eu fiquei com bicudo pra caramba, me deixou lá de canto. Aí o Ronaldão, na época, veio atrás de mim. O chefe tá lá, você tá bicudo, aquela coisa toda, né? Aquela coisa toda. Aí ele me chamou. Aí ele falou para mim assim, olha o Espinosa, como é que realmente ele colocava a gente no lugar devido. Ele falou o seguinte, ó, eu dou opção para vocês que não tiverem de acordo, de vocês virem conversar comigo, perguntar o porquê das coisas. Mas venha no mesmo nível, não venha mais alto do que eu, não, que o comandante sou eu. E é o seguinte, tá puto da vida, quer chutar o balde? Pode chutar o balde. Meu balde é de concreto. Você vai chutar o balde, vai quebrar seu pezinho, tá? Porque, tipo assim, Garrincha parou, Pelé parou, Zico parou, a outra é pior do que você, eu pego ele, eu ajusto ele ali, ponho ele aqui, tudo japonês, fica tudo igual. Aí eu vou, mexo no seu bolsinho, te coloco de lado, quero ver quem é que vai levar comida dentro da sua casa. Você tá entendendo? O que você vê nisso? Se você pega, é igual uma galinha, né? Você se recolhe, vai para debaixo da asa dele com medo de realmente bater de frente com o treinador. A chegada do Dario, não. Nós, como o plantel era muito bom, todo mundo se achava no direito de jogar, e aí faltou um pouco de pulso para conter justamente o oba-oba. Porque o ambiente de jogador de futebol, eu não sei se vocês já escutaram isso, é pior que salão de beleza. Umas vaidades que vocês não acreditam. Então, se você não tiver o comando para segurar a onda, a coisa desanda. É o que muitas equipes acontecem, sabe? Porque só pode jogar 11. E o pessoal, agora eu vou até, para não ser longo, o pessoal fala muito que futebol é coletivo, né? Eu posso garantir para você que é mentira. Futebol é muito individual. Sabe? Porque cada um ganha o que ganha. Ninguém ganha igual. E futebol é bom para 14. 11, só entra 3. E sempre vai entrar, sempre aqueles 3 lá, sabe por quê? O treinador, ele é supersticioso. E ele só entra com aqueles caras. Então, você tem que fazer de tudo para poder estar no meio desses 14 para estar entrando. Aí o cara fala, mas você torce pro centroavante? Mentira, quem falar que torce. Como é que eu vou torcer pro centroavante? Ele faz gol, eu não jogo. Você imaginou eu torcendo por exemplo, tá o Brandão no banco. Aí eu vou torcer pro Brandão? Não vou, cara. Agora eu tenho que ficar na minha, sossegado. Não vou falar para você. Porque imagina, ele joga, faz gol, não vou jogar nunca. Termina meu contrato, eu não faço os outros contratos, entendeu? Então, só para resumir, o que nos faltou, esse comando que nós tínhamos, nós perdemos um pouco com a chegada do Dario. E o engraçado de tudo isso é que o Dario sempre foi conhecido, quando jogador, por ser um cara líder dentro de campo, uruguaio, né, de postura séria e tal. Mas é diferente. Comandar, eu acho que quem tem empresa sabe que não é só do lado da bola, né? Não é todo mundo que sabe comandar, né? Principalmente, agora, sim, falando do nosso Alex aí, né? Eu tô vendo que o Alex vai começar a fazer estágios com o Luxemburgo, né? Posso até estar enganado, mas o Alex não tem o perfil para ser treinador. Ele vai ter que mudar muito para conseguir. Eu espero que, pelo amor de Deus, a pessoa excepcional que é o Alex, meu parceiro, meu irmão. Agora, ele tem que mudar muito o perfil dele para se encaixar nisso que nós estamos falando aqui, sabe? Mas isso aí de mudar o perfil, o que seria exatamente? Do Alex, por exemplo? Aquele calma, aquela pessoa passiva. No futebol não tem como ser passivo.
No futebol não dá para você falar assim, ô, dá licença. Não, você já tem que chegar atropelando. É igual o professor falar, né? Olha, vocês têm que olhar, tem que estar apontado para a lua, tem que estar apontado para a estrela, entendeu? Olha, tem que ter isso aqui duro, tem que ter duro, entendeu? Então, tem hora que você tem que falar o palavreado dos caras, sabe? Sim. Não é fácil comandar. Ser um bom jogador nunca acreditou ninguém, nunca habilitou ninguém para ser um bom treinador, né? Temos muitos exemplos. Muitos e muitos. Cara, e quem tiver essa pretensão tem que começar a fazer isso antes. Perguntar, por exemplo, perguntar para o treinador como é que você mudou esse sistema, como é que se muda o Só que você tem que pegar um treinador parceiro, porque senão o cara começa a pensar, ué, o que é? Você está numa idade que quer pegar meu lugar, então tem muito disso, sabe? Então você tem que começar a perguntar, como é que esse sistema, assim, ó, eu tô com essa dificuldade, eu vi que nós estávamos, você mudou isso aí, como é que funciona isso? E encostar num amigo seu, que seja parceiro, confiável, no sentido que, para que terminar, vocês já comecem a montar uma coisa junto, sabe? Porque senão é difícil você conseguir se encaixar nesse mundo da bola, principalmente de hoje. Certo. Simval, faltou então um pouco de grupo naquele momento ali contra a Portuguesa, porque o time fez partidas memoráveis, né? Durante a primeira fase, você citou o Palmeiras do Alex, por exemplo, aquele Palmeiras da Parmalat, que era um timaço. Um ano depois, aquele Palmeiras vinha a ser campeão da Libertadores. E o Coritiba foi no Palestra Itália, no Parque Antártica, e acabou vencendo com um gol do Kleber, como você citou. Eu lembro muito de um jogo contra o Vitória, que você foi protagonista. Eu acho que o Macedo faz o primeiro gol. E você faz os outros dois. E um Vitória com o Alex Mineiro, que foi fazer história aqui no futebol paranaense, com o Petkovic chegando do Real Madrid, e também no Couto Pereira. Túlio. Tinha Túlio na época. É verdade. E teve um jogo aqui no Couto Pereira que eu me lembro muito bem, porque eu estava nesse jogo, foi um jogo contra o São Paulo, Couto Pereira cheio, eu lembro que ficou muita gente para fora. Então, quem não estava nesse jogo, né? Quem que não estava nesse jogo? É mais fácil não ter entrado, né? Porque ia até o Couto Pereira, eu acho que todo torcedor foi. E aí chega contra uma Portuguesa forte, que você posteriormente vai jogar também, é base da Portuguesa, mas contra uma Portuguesa forte e acaba caindo. Só que o Coritiba, naquele momento, apesar do time da Portuguesa ser muito bom, o Coritiba era o favorito. Não, sim, e todo mundo, eu não vejo dessa maneira, mas o torcedor vê, então, respeito, que se o Claudinho tivesse feito o gol, nós estaríamos classificados, aquela coisa toda, coitado do Claudinho foi embora por causa desse lance, e a bola é assim, se não fosse o Claudinho, seria um outro, sabe? Mas eu digo para você, o futebol ele é feito muitas vezes de detalhe, cara, e o detalhe do nosso comando se perdeu. Então, o nosso grupo perdeu o foco, sabe? Cara, nós tínhamos uma sincronia tão grande que nós, na segunda-feira, nós fazíamos churrasco. Nós não saíamos no sexta, nós não saíamos sábado, nós não saíamos domingo, sabe? Até me sinto falta disso, que quando nós íamos fazer Atletiba, a semana inteira o torcedor te cobrava aquilo. Se você perdeu a Atletiba no domingo, na segunda você não saía para nada, só para treinar. Sim. Então, nós tínhamos essa cobrança nossa para que na segunda-feira nós tivéssemos o nosso churrasco. Isso, se perder, cara, rapaz. Então, essa coisa, por exemplo, nós perdemos um jogo, se eu não me engano, foi contra o Cruzeiro no Mineirão, nessa mesma época. E nós, na época, tinha o Broto, que era o nosso, que andava com a gente, diretores, dentro do... Eles não queriam deixar a gente tomar nossa cervejinha. Nós falamos para ele o seguinte, libera uma caixa para nós, que a partir de hoje a gente não perde mais nenhuma partida. Aí o Broto falou, tá bom, eu libero uma caixa. O próximo jogo, se vocês não ganharem, vocês me pagam 3. Cara, desse dia em diante, nós praticamente não perdemos mais partidas. Nós entramos nessa fase boa, entendeu? Sabe, então, essas coisas peculiares, coisa simples, que faz com que você se feche num grupo e as coisas dão certo. E como tem essas coisas adversas, que é a troca do treinador, sabe? E uns detalhes
Já vou pular um pouco. Para você ter uma ideia, em 99, quando nós tomamos, na estreia do Abel, que nós perdemos de 6-0 para o Paraná, o Abel falou, nunca aconteceu isso na minha vida. A partir de hoje, vocês confiam em mim, nunca mais nós vamos perder uma partida aqui e nós somos campeões paranaenses. Então você vê que é coisas de detalhe, sabe? Para que a gente possa ter êxito nas coisas dentro do futebol. Pois eu até... Honório. Eu até vou entrar nesse assunto desse jogo com o Paraná, mas só para encerrar esse assunto de 98 aí, rola uma história em Curitiba, isso de dentro do clube mesmo, que na semana do jogo decisivo com a Portuguesa, o Dario Pereira pegou os atacantes e homens de meia cancha, né? E fez eles treinarem 1 contra 1, partindo em velocidade contra o goleiro. E diz que o Claudinho foi o único que não quis treinar, que disse que ele não precisava porque ele era o melhor do elenco no 1 a 1. É verdade isso aí, não? Não, é lenda, é lenda. É lenda. Gente, se vocês conhecerem o Claudinho, entre aspas, tá? O Claudinho é melhor do que todos nós aqui na humildade, sabe? O Claudinho é uma pessoa excepcional, ele não faria isso nunca, sabe? Mas é aquela coisa, o torcedor vai lenda, né? As pessoas querem contar, pessoas querem contar, querem ter assunto, né? Mas de maneira alguma. Ele não tinha esse poder de falar, não vou treinar ou não vou fazer, sabe? Uma que o Claudinho, se eu não me engano, o Claudinho não era um titular absoluto naquele time. Não. Então ele estava ganhando uma oportunidade. Então ele já não tinha cacife para fazer esse tipo de falar, não, eu não vou fazer, sabe? Não é lenda. Isso é lenda mesmo, pode ter certeza. Tá certo. Vamos partir para 99, então. O Abel estreou naquela derrota humilhante para o Paraná. Ali começava o fim do jejum de 10 anos de título do Curitiba. O que o Abel falou para vocês no vestiário que mudou toda a história do Curitiba no Paranaense daquele ano? Cara, para você ter uma ideia, né? A chegada do Abel foi numa quarta-feira, nós perdemos para o União Bandeirantes, dentro do Couto, que caiu o Mauro Fernandes. E aí, nesse período aí, você vê que o futebol é cheio de detalhes. A coisa ficou tão pesada para todos nós, com a coisa de 98, que o Jacó me emprestou para a Inter de Limeira, como se eu também fosse um dos culpados de nós não termos avançado mais. Só que com 30 dias ele viu que eu era um dos alicerces para aquele plantel, aquele grupo ir atrás desse título. Ele com 30 dias me pediu, pelo amor de Deus, volta. Eu falei, cara, não peça 2 vezes, que eu não sei nem porque que eu saí daqui, você que me mandou para lá, aquela coisa toda. Voltei. E logo na sequência, esse jogo aí, o Abel falou assim, cara, nunca aconteceu isso na minha vida. E o Abel, cara, ele começou a fazer, eu volto a repetir, ele conseguiu, com pequenas coisas que nós acreditávamos que nós éramos capazes. O Abel, ele falou que quando ele estava no Atlético, ele trouxe um padre. E esse padre, com as palavras dele, devolveu toda a confiança para que na época dele, e ele trouxe para a gente. E esse padre, toda a concentração, ele ia lá fazer uma palestra com a gente de 1 hora. Aí tem sempre aquele problema, né? Tem aquele que é católico, aquele que é o cristão, aquele que é o espírita, né? Mas ele conseguiu, através da doutrina, e foi o início que o Abel foi ganhando a gente na chegada, quando ele trouxe esse padre para poder fazer com que nós acreditássemos mais nas coisas e tivéssemos fé naquilo que nós estávamos fazendo. Mas ali no vestiário mesmo, rolou uma bronca no grupo, ou mais um papo para consolar os jogadores e mudar a história no restante do campeonato? Não teve bronca. O Abel era o tipo de um cara que o Abel está em extinção, viu? O Abel está em extinção porque esse treinador não está tendo mais. O Abel, ele olhava para o cara e disse, cara, eu te adoro, eu sonhava em trabalhar com você. Você sabe aquela coisa de motivação? Ele falou, gente, eu errei junto com vocês. Eu estava longe do Campeonato Paranaense, eu entrei aqui todo aberto. Quando tomamos 2 ou 3, eu deveria ter fechado o time. Quando eu acordei, já estava 6. Então, nós vamos ter que consertar isso juntos.
nossa, nunca mais vai acontecer isso com a gente nesse período que eu estiver aqui, entendeu? Então, ele também se foi culpado junto com a gente por não ter fechado o time para que não pudesse tomar os 6 gols. Entendi. E Simval, a pressão por aquele título era muito grande. Eu lembro bem do título, porque foi o primeiro título que eu pude ver como torcedor. Lembro que na fase final foi muito complicado. O Coxa pegou o Atlético, né, nas semifinais, passou com... Um dos gols foi seu, né, naquelas semifinais, e aí vai para uma final de 3 jogos, que era assim o modelo do campeonato naquele ano. O Paraná tinha vantagem, tinha um bom time e tinha vencido o Coritiba por 6-2 naquele campeonato. Eu lembro que o Ilan era muito jovem, tinha 17 Washington. anos, fez o Washington Ilan, né, era o ataque, Lúcio Flávio, Vital. O Regis era o goleiro que tinha feito parte do elenco do Coritiba. E daí no primeiro jogo no Couto Pereira, o Coritiba inverte a vantagem, faz 1-0. No segundo jogo, o Paraná abre 2-0, o Coritiba empata. E no terceiro jogo, a história se repete. Foi 2-0 para o Paraná. E aí, a pressão era muito grande. Vocês chegaram a acreditar que não daria para conquistar o título naquele momento? Cara, não sei se você lembra a hora que o Ilan também saiu 2 vezes na cara do gol para realmente matar a situação ali. E o Gilberto pegou, né? Fechou o gol. Fechou o gol. E a curiosidade daquilo ali, quem fez o nosso gol, né? O cara que sofreu pra caramba, com os problemas particulares, o Darcy, com o filho. O Darcy veio do Palmeiras, ganhando muito bem. E aí o torcedor... Em cima de tudo isso, cara, nós sofríamos muito. O Darcy foi um cara que sofreu demais, porque nós vivenciávamos o dia a dia de Curitiba. Eu acho que eu na padaria eu era o cobrado, eu ia no mercado, eu era o cobrado, eu estava no shopping, eu era o cobrado. Vocês passavam aquela resposta. Não sei se vocês fazem isso hoje com os jogadores atuais. Eu estou dizendo para você porque eu gostava e eu sentia aquilo. Vocês passavam uma responsabilidade muito grande durante a semana para nós, principalmente semanas de atletismo, de Atletiba, sabe? E nós encarávamos aquilo ali realmente como uma decisão, todos os jogos. Então nós sentíamos quem não era, porque muitas vezes quando você vem do centro Rio-São Paulo, você vai para Curitiba, não sei o que, você não sabe o que é isso aí. Quando você chega e vê realmente que você demorou para chegar nessa cidade, demorou para chegar nesse clube, você entendeu? Aí você começa a sentir a coisa porque o torcedor te passa isso. E a nossa responsabilidade, a gente sentia por causa disso, porque vocês passavam no dia a dia que nós tínhamos... Estou dizendo para você que é o seguinte, eu não sei se hoje, quando eu perdia, eu na segunda-feira falava para minha mulher, olha, não vou levar a menina na escola, eu não vou na padaria e eu não vou no mercado. Eu só saio de casa para ir para o treino, do treino para casa. Eu começava a sair de casa lá por quarta-feira, para estar passando um pouco da vergonha e eu vou ter como tentar reverter a coisa para o final de semana. Então a pressão era grande, nós sentimos isso sim, e era uma pressão gostosa, porque aí você tinha responsabilidade e você não andava fazendo, entre aspas, fora de campo. Que eu repito para você, nós guardávamos a segunda-feira para fazer o nosso churrasco, ali nós fazíamos a nossa bagunça, bem longe para que hoje em dia nós estávamos ferrados, negócio de WhatsApp, hoje não dá. Essas coisas, nós estávamos mortos, entendeu? Hoje não dá para fazer isso. Mas nós tínhamos sim nós sentimos essa, mas era gostoso, nós gostávamos disso, dessa responsabilidade que o torcedor passava para nós. Aquele ano a pressão estava especialmente forte, né? Porque o Rogério falou que foi o primeiro título, tal, que ele viu, mas eu acho que, quantos anos a gente tem? Eu sou uns 8 anos mais velho que você, né, Rogério? Eu sou de 91. Então 10 anos, sou de 81. E eu também, por exemplo, 89 eu não acompanhava ainda direito. Então, meu primeiro título foi em 99. Então, pense a pressão que estava ali. 10 anos. Você tem uma ideia, uns anos antes, acho que em 96, o Coxa participou de um quadrangular,
Era um torneio brasileiro, Foi 97, não sei o que. foi 97. 97. Torneio brasileiro ali em Campo Grande, que eu estava no Botafogo, que foi campeão. Isso. Dentro do Couto, que ganharam, ganhou dentro do Couto ali nos pênaltis. Nos pênaltis. Foi 3-3, né? No tempo normal. Isso. Então, foi um título ali de um quadrangular, né? Um torneio. Mas ali a torcida estava tão carente de título que teve gente levando rede para casa, do grama para casa, todo mundo invadiu o campo. Então, imagine em 99 a pressão não era fácil mesmo. Foi por causa desse jogo aí que eu fui contratado pelo Curitiba. Olha só. Olha que interessante. Muito bom. Porque nós fizemos 97, eu fiz o brasileiro pelo Botafogo, e aí teve esse torneio internacional aí. Festival Brasileiro de Futebol. Festival Brasileiro de Futebol. Começou Festival em Campo Grande. Era um torneio do SBT, né? Isso. Aí teve um problema lá em Campo Grande, que não pôde ser a final lá em Campo Grande, aí trouxeram a final para Curitiba e foi bom pra caramba, porque olha como é que para vocês verem as curiosidades do futebol. Acabou-se a final e eu tinha marcado uma passagem para poder ir para São Paulo e eu estava em cima da hora. Na época tinha o Sérgio Cunha, que ele que organizava os ônibus para os times que iam jogar adversário, né? E ele foi me dar uma carona, tomei o banho rápido, ele pegou a carona para mim não perder o voo. E aí, conversando com ele, ele falou assim, cara, o Coxa tá precisando de um atacante. Eu falei, não, meu contrato acabou agora, né? Ele pegou o telefone e ligou, se eu não me engano, na época, pro Maurício Cardoso, falou, ó, tô aqui do meu lado, tá? Eu fui contratado assim, o Sérgio que me fez o meu contrato dentro do carro dele, cara. Que legal. Eu ia até te perguntar, eu achei que tinha sido o Rubens Minelli que tinha te pedido a tua contratação, então não foi. Foi dessa maneira. Foi dessa maneira. Indo embora para não perder o voo, o cara simplesmente ligou. Ele ligou para alguns da imprensa também para ajudar, né? Olha, o que vocês acham, né? Aquela coisa toda, né? Aquela velha média. A famosa cavada. Cavadinha, né? Vou largar para ver se vão agarrar a coisa, né? E agarraram, cara. Melhor coisa da minha vida esse tipo aí, sabe? Olha que bacana. É bacana. Muito legal. E aí, Simval, em 99 ainda, o Curitiba inicia o Campeonato Brasileiro bem, com 2 vitórias, e de repente o time começa a cair, e aí o ápice dessa decadência aconteceu na goleada que o Curitiba sofreu para o Guarani, no Couto Pereira, onde a torcida protestou fortemente, pedindo a saída do presidente, naquele famoso fica Abel, fora Jacomel. Como que o grupo lidava com essa pressão naquele momento? Cara, nós estávamos começando que a conduta dos dirigentes começou a mudar. Nós conseguimos fazer um time muito bom em 98. O Coritiba começou a revelar jogador, o caso do Moser, começou a ir para a seleção brasileira, tudo. Então começaram a se fazer um comércio dentro do Coritiba. Começou-se a aparecer dinheiro e aí começaram a fazer negócios, né? Em cima disso, as coisas foram ficando meio estranhas em relação a... já não tinha-se mais o mesmo... A diretoria já se achava no direito de colocar o dedo na escalação do time, e o Abel não aceitava isso. Então, e o jogador percebe isso, sabe? E já não... Os dirigentes já não eram parceiros nossos como eram antes. Nós já percebíamos que eles tinham outro tipo de interesse, não era o interesse lá de 98, quando se formou o time, que se gastou, na época seu Sérgio Prosóximo que bancava-se as coisas. Seu Sérgio começou a perceber também que estava havendo esse tipo de coisas erradas dentro do clube. Seu Sérgio começou a se afastar e as coisas começaram a ficar estranhas, né? E aí começou a se fazer muitas mudanças aonde as coisas não andavam. Sim, e o interessante disso que você está falando, e a gente percebe o seguinte, aqui, quando o Abel foi demitido após a derrota para o Guarani, assumiu o Márcio Araújo, e ali o Curitiba engatou uma sequência excelente de vitórias, e só foi perder na última rodada para o Corinthians em São Paulo, se não me engano, por 3-2, né? Sim. E aí ficou aquela impressão, a mesma impressão de 98. Será que se não tivessem essas influências extra-campo,
Será que o Curitiba, em 99, também não poderia sonhar com um bicampeonato nacional? Porque o time não perdeu mais depois, né? Depois da derrota para o Guarani. Então... Eu vejo o seguinte, de repente, o ciclo em si não era tão longo. Eu acho que a diretoria em si não era tão errada, não. Ela percebendo que, sabe quando você é gente boa, você é legal, mas você já não consegue mais tirar mais do seu grupo? Sim. Chegou num ponto que o Abel não estava conseguindo mais tirar de nós, né? Porque para ser campeão estadual foi uma luta danada, que o Abel teve que fazer com que nós não perdêssemos o foco. Nós tivemos que, depois do 6-2 lá, refazer com essas pequenas coisas, com o padre, aquela coisa, focar realmente, porque era para acontecer. Porque você tomar 2-0 dentro do Pinheirão, o Ilan sair logo de cara, ali e não fazer o terceiro e o quarto, e a gente conseguir fazer o empate, então era para ser, né, em relação a isso. Só que depois o time deu aquela relaxada. E o Abel não soube, não é que não soube, o Abel não conseguiu voltar com que nós tivéssemos focado agora no brasileiro. Nós perdemos o foco totalmente. E o Abel não foi capaz de resgatar isso, sabe? Porque funciona assim, o que eu falei atrás lá. Joga-se 11, só entra 3. Como é que você mantém um grupo de 35 a 40 jogadores? Na gíria da bola, é dando bala para os outros. Não, você vai entrar. Vai acontecer isso de você, vai acontecer. Então, você segura 20 jogadores a 25, falando que as coisas vão acontecer para esses jogadores, e não acontecem. Por quê? Porque você tem o seu time, você coloca aqueles jogadores. E aqueles outros plantel em si, eles já não acreditam mais em você, porque aquilo que você falava durante o campeonato todo, você não cumpriu. Então, muitas vezes, é por isso que precisa se ter a mudança. Ótima explicação, é isso aí. Sim. Só uma coisa para você ter uma ideia, para falando em termos de bola, que dificilmente você vai escutar isso. Quando um time começa a ganhar muitas partidas, quem não está jogando, quem não está indo nem no banco, você sabe a melhor maneira que essas pessoas têm, que esses jogadores têm? É torcer contra. Sabia dessa? Sim. Sabe por quê, né? Sim. Porque para ele estar pelo menos no banco, tem que ter mudança. Se o time ganha, não tem mudança. Então ele não é beneficiado. Então, cara, você é obrigado a torcer contra para que você esteja pelo menos no banco, fazendo parte das coisas. Então aquele papo de que um torce pelo outro é pura balela isso. Mentira. Não existe, cara. Como é que eu vou torcer? Eu acabei de falar para você, como é que eu vou torcer para o centroavante fazer gol? Eu não vou jogar. Se eu torço para ele faz gol, eu não jogo. Aí termina meu contrato, eu não faço novos contratos. Você não pode, você tem que ficar na sua. Agora, porque eu torço, mentira. Mas não dá para. Cara, é normal, não sou eu, é ninguém. Essa coisa é natural dentro do futebol. Isso. Mas teve um cara que você torceu bastante, não no Coritiba, um pouco antes, no começo da tua carreira, que talvez você tenha sido o maior parceiro de um dos maiores jogadores, ou melhor, de uma das maiores promessas do futebol brasileiro, que foi o Denner, né? Sival, como que era o Denner? O cara era diferenciado mesmo? Cara, o Neguinho, ele era totalmente diferenciado. A minha frase para ele era assim, ele não driblava, não. O Denner, ele desviava de tão rápido que ele era. O Denner, eu comecei com o Denner, não era nem nascido, em 88, nós no juvenil, o Denner é aquele cara que fazia o futebol de salão, que se pagava R$5.000 e o campo, o futebol, pagava R$200. Então o Denner aparecia em vez em quando para treinar com a gente. E por causa de dinheiro, que não se pagava, aquela coisa toda. Aí o Denner teve um dia que falamos, você tem que parar, que o futebol ele é longo, o futebol, o society, ele é tiro curto. Aí onde ele se conscientizou, ele focou na coisa, cara, e
para você ter uma ideia, nós tínhamos um time ótimo, excelente, só que nos faltava o respeito. O Denner era o cara que bagunçava tudo lá. Então, mais uma vez eu falo, chegou um comandante nosso lá que fez com que a primeira coisa que ele colocou pra gente é que nós pudéssemos nos respeitar para depois a gente ser um grande jogador, sabe? E o Neguinho era diferenciado. Quem conviveu com ele sabe que ele decidia mesmo. Eu até hoje sou artilheiro da Taça São Paulo, fazem 30 anos, eu tenho 12 gols em 8 jogos, porque eu tinha Tico e Denner do meu lado, sabe? Ele é o cara que consagrava centroavante. E aí não tinha como torcer contra ele, né? Você torcia a favor para ele te deixar ali na cara do gol. Não, até hoje você é o maior artilheiro, né, da história da Copinha. Não, para você ter uma ideia, ele não tem como, ele que me servia. Eu tenho uns amigos que até hoje falam assim, ó, você só tem o que tem, você só foi o que foi por causa do Denner, tá? Eu falei, não, tá bom, concordo com você. Eu não tive... Pode falar, Simval. Eu não tive o prazer de jogar muito com ele profissionalmente. Deixaram a gente jogar só em 91, aí depois de 91, cada um seguiu sua vida, eu fui pro Grêmio, ele ficou na Portuguesa, depois eu voltei do Grêmio, ele foi pro Grêmio, aí depois ele foi pro Vasco, né? Mas profissionalmente a gente atuou muito pouco juntos. E para quem não sabe, o Tico, ponta direita que você mencionou aí, ele veio para o Curitiba também na mesma época que você, né? Eu acho que até você que trouxe ele. Eu trouxe ele. Eu chamei seu Rubens, falei, seu Rubens, ó, tem um atacante assim e tal. O senhor falou, não, vai, eu quero, pode mandar vir, tá? Aí chegou o Tico, não sei se você lembra muito bem, o Tico chegou, o primeiro jogo, nossa senhora, lembro, que fumaça. Nossa, bagunçava. Só que o Tico nunca admitiu que o Tico, a vida inteira, ele foi o garçom. O Tico sempre teve a dificuldade para finalizar. Então, nos jogos do Coritiba, o Tico entrou, cara, ele pintava 4, 5, 6. Na hora de blocar, ou ele passava da bola, era muito veloz, o gol ficava pequeno para ele. E passado 2, 3 jogos, o torcedor começou a pegar no pé dele. Aí o Tico já não podia mais deixar o Tico o jogo todinho. O Tico, com 15 minutos do segundo tempo, tinha que tirar o Tico. Daqui a pouco, meio tempo só o Tico. Daqui a pouco o Tico só foi meia hora. Sabe por quê? Porque o Tico, um atacante de velocidade, mas não fazia o gol. E tinha hora que em dificuldade precisava se fazer o gol. E o Tico sempre teve essa dificuldade em relação a isso. Eu sempre falei isso para ele. Ele não aceitava, não. Você vê pro torcedor que não acompanhou essa época, o Curitiba chegou a ter ao mesmo tempo Tico, Macedo, Simval, Kleber e o Brandão. E outra, e tinha Basílio também, viu? E tinha o Basílio, exatamente, seis jogadores. Isso. 6 jogadores de alto nível, né? Para você ver como o time isso é bom no pra ataque, caramba. né? Isso, no ataque. Porque tinha João Santos, tinha o Strua, Sandoval. Jogou a Copa do Mundo em 98 pela seleção do Paraguai. Era um time. Gelson Baresi, Baresi. O Ricardo é fã do Gelson Baresi. Você sabe que para mim, eu vou te falar, o Gelson Baresi, para mim, é um dos melhores zagueiros que eu vi jogar com a camisa do Coritiba. Eu sou de 75, comecei aí pro Couto Pereira em 81, 82. Sim. Mas o Gelson Baresi, ele jogava de terno. Uma técnica, né? Era muito bom, cara, zagueiro. Nós fazíamos dentro do vestiário o nosso futevôlei. Era impressionante a habilidade dele ali. Ele conseguia cravar a bola ali, não no cabeçado, no peito, assim. E outra, tudo durão, né? Você vê que ele era durão, parece um robozão, e com a técnica apurada daquele lá, sabe? E não era um cara muito alto para ser zagueiro, né? Isso, né? Justamente. Nós tínhamos ótimos, tinha o Flávio, aí depois o Luiz Carlos, né? Leonardo, né, também. Leonardo também. Laterais, o Leonardo foi o nosso zagueiro que estreou a Arena Nova, né? 1-0 gol dele, né? Eu não esqueço nunca essa. E cambalhota. Foi aquele gol que ele deu um chapéu. Ele deu um chapéu no goleiro do Atlético, eu acho, né? E depois ele ainda dá uma cambalhota na frente do Flávio. Ele comemora dando uma cambalhota. Aí a confusão. Não, esse é o Marquinhos. Não, esse é o Marquinhos Cambalhota. Marquinhos Cambalhota. Para você ter uma ideia, eu já arrumei cada confusão.
Eu já arrumei cada confusão por isso, porque eu cansei de bater no peito, eu sou coxa. O Gilson Kleina, era o nosso preparador físico, ele virou treinador porque o Abel colocou ele como treinador, né? O Gilson é treinador hoje devido ao Abel. Tá aí em Curitiba aí, amigo nosso pra caramba. O Gilson me levou para o Paraná em 2004, sofrimento danado. Eu entrava em campo, a torcida do Paraná gritava assim: vai embora, filho de uma coxa branca desgramada. E, pô, eu, tipo assim, rotulado coxa branca até não querer mais. Aí, o ano seguinte, o Gilson, ele assumiu o Cianorte. E aí eu fui, falou: agora você tem que me pagar aquilo que eu fiz por você. E eu fui jogar no Cianorte. Aí fui na Baixada, cara, Cianorte e Atlético. Pá, mas 2-0, 2 gols meus dentro da Baixada. E, porra, eu peguei o Paulo André, dei uma caneta no Paulo André, quando eu fui chutar, puxou minha perna. Pô, saí com estiramento muscular. E a hora que eu tô saindo assim, a torcida começou a gritar: seu coxa branca, filha da mãe, aquela coisa toda, não sei o que. Eu vou e bato no peito assim: aqui é coxa, porra! Cara do céu, pra mim entrar pra dentro do vestiário, aquele povo ali atrás do gol onde vai ali, pô, todo mundo querendo me bater. Esse Petralha saiu correndo atrás de mim, querendo me catar. Como é que você faz isso aqui, seu moleque? Aquela coisa. Aí o segurança pegou, me jogaram pra dentro do vestiário, cara. E eu tive que ficar trancado lá com uns 40 minutos, depois pra ir embora pra dentro do ônibus. Tudo pra falar nessa de aqui é coxa. Rapaz, que sufoco eu já passei aí, viu? Em relação a isso. Muito bacana. Isso aí dá até uma boa chamada para o programa, hein? Né? Isso aí. Com certeza. E o ponto alto da tua carreira talvez seja aquela Copa Comebol pelo Botafogo em 93, Simval, não? Foi, cara. O ano de 93 em si, para mim, ele foi um ano profissionalmente excepcional. Eu comecei a sofrer na Portuguesa em 91, depois nós somos campeões da Taça São Paulo, porque eu fui querer me comparar a Denner, tá? Nós fomos fazer o contrato e deram R$ 1.100 para o Denner e quiseram dar 900 para mim. E todo mundo me queria ir para a Alemanha, aquela coisa toda. E eu falei: não, eu quero igual o Denner. Aí o presidente falou assim: ó, com toda essa confusão tal, eu vou dar, mas quando acabar esse oba-oba aqui, você não fica mais. E aconteceu, passou o ano de 91, ele não me quis mais no clube, me emprestou pro Grêmio, do Grêmio eu fui para o Paysandu, aí eu voltei no ano de 93 e ele me emprestaram para o Novo Horizontino, e eu não queria ir. Só que lá eu fiz 18 gols no Campeonato Paulista, fui vice-artilheiro e só perdi para o Viola. E mesmo assim a Portuguesa não me quis, aí eu fui para o Botafogo. Aí eu costumo dizer que ali eu virei jogador de verdade. Ter ido para o Botafogo, ter acertado. E a curiosidade é o seguinte: eu cheguei no Botafogo numa terça-feira, eu fui fazer o coletivo, não tinha roupa, não tinha camisa, eu treinei só de short. No outro dia, fazer o coletivo, não tinha bola, o Carlos Roberto arrancou o dinheiro do bolso, foi comprar a bola para a gente começar o coletivo. Cara, para você ver como é que é as coisas, a situação. No sábado eu peguei minha mala e fui embora. Vim para São Paulo. Aí no domingo o diretor me liga e fala assim: pô, tô sabendo que você não vai voltar, porque aqui não tem bola, aqui não tem camisa. Acredita em mim. Aqui você vai jogar para um time que tem Garrincha, teve Garrincha, Newton Santos, para 60 mil pessoas. A sua Portuguesa pode ter bola, camisa, short, só que você vai jogar para 2 mil, 3 mil. Volta. Era o Emil Pinheiro, né? Não, o Era o Emil Pinheiro. Não, o Emil, cara, em 92, ele teve uma briga tão grande, ele arrancou o time inteiro do Botafogo e levou embora para o Bangu. O Botafogo teve que colocar 90% do time da categoria de base. E nós chegamos em 5, 6 jogadores de fora para completar os garotos. Então Você imagina a dificuldade do time. Para você ter uma ideia, nós íamos para os jogos, nós não tínhamos com ônibus para ir para o aeroporto. Cada um ia por si, e tinha hora que a gente chegava atrasado, e nós tínhamos que segurar o avião para o avião não sair. Mas foi ali que realmente eu costumo dizer que eu comecei a ser jogador de verdade depois que eu passei por isso aí, fiz a Comebol. E aí, mesmo sendo artilheiro da Comebol, campeão pelo Botafogo, o Botafogo não ficou com você por falta de dinheiro daí? Não tinha, cara. Não tinha dinheiro. Aí mudou-se a diretoria da Portuguesa, que era o pessoal da minha época de amador. Quando eu comecei, falou: não, aqui você não sai mais. Você não sai mais.
Aí, foi um baita de um contrato que me deram. Na época, igual o Kleber fez, me deram um carro zero, me deram... Para você ter uma ideia como era um baita de um dinheiro que hoje, em termos de futebol, tá? Porque senão a gente vai falar, pessoal, você tá louco? Eu ganhava $5.000, quem ganhava mais no país era Bebeto e Romário, mais ou menos assim, ganhava $8.000. Para você ver como era o absurdo. Você imagina hoje quem ganha mais no país, você ficar entre os terceiro e quarto. Você vê que era muito dinheiro, né? E você vê, $5.000, sabe? Aí o Kleber fala que eu sou pão duro, né? Só que aquela coisa de $5.000, eu gastava $800, $1.000, tá? Eu conseguia fazer esses feitos aí, em relação a isso. Só que, cara, eu passei um inferno astral de 6 meses dentro da Portuguesa, aí eu fui vendido para a Suíça, pro Lugano. Aí eu passei 3 anos na Suíça. Entendi. O Simvaldi daquela época jogava fácil no futebol de hoje? Cara, eu acho que eu ia ter dificuldade. Eu ia levar muito cartão amarelo. Eu digo pelo seguinte, hoje em dia, olha pra você ver como é que eu sou tão atento em bola que hoje em dia eu não gosto mais de futebol, tá? Adoro chegar às 5 horas da tarde, pegar minha raquetinha, jogar meu tênis, sabe? Vejo muito pouco futebol. Eu vim saber agora que não precisa mais sair de dentro da grande área agora, 1 mês, 2 meses. Eu não sei quando foi mudada essa regra aí. E eu vejo hoje em dia muito zagueiro tentando fintar centroavante. Cara, eu ia levar muito carrinho meu, ia levar muito chute no tornozelo. Porque eu nunca admiti, tanto é que a minha disputa com o Reginaldo na época de atletismo era muito grande, com o Gustavo. Eu nunca admiti que o zagueiro tem que zagueirar. Então, eu acho que eu ia ter esse tipo de dificuldade. E principalmente por causa que os laterais hoje, ninguém tem mais o cruzamento. Eles cortam para dentro e chutam para gol, né? Então, eu acho que eu ia ter uma dificuldade no sentido de... Ia ser aquele... Joga um jogo, outro jogo não, joga outro jogo. A não ser que eu conseguisse pegar um time muito redondinho para poder conseguir fazer meus gols. Mas porque eu sou bem... Tecnicamente falando, você vê o futebol de hoje, o nível abaixo do que era o teu, por exemplo? Cara, é muito diferente. O nível hoje... O futebol hoje é muito veloz, né? A velocidade é muito grande. Mas você vê que hoje a dificuldade de um atacante, a dificuldade de um lateral é muito grande e tecnicamente. Você vê que ele tem dificuldade para cabecear uma bola, dificuldade para chute. Eu queria perguntar, principalmente, se os caras hoje em dia ainda fazem chute a gol, porque hoje mudou tudo, sabe? Não se faz mais coletivo, é só jogo reduzido. Então, eu queria saber se essa coisa ainda é ultrapassado. E em cima dessa pergunta sua, cara, eu tenho uma dúvida até hoje. Já se criaram de treinador de tudo quanto é tipo, né? O porquê ainda não se foram criados o treinador de atacante? Isso. Se nós temos problema em fazer gols. Exatamente. Nós temos uma dificuldade muito grande hoje em dia para fazer gol. Então, nós temos que criar meios de fazer esse gol. Sabe? Treinadores específicos. É fundamento, né? Fundamento. Porque eu tenho comigo que o centroavante não tem perna. Ai, caiu na minha esquerda. Rapaz, não tem perna. No alto, então, o que for também. Então, você tem que dar um jeito de melhorar isso aí, assim como tem o treinador de goleiro, você fazer com que comecem a descobrir e fazer gols, cara. É bem isso mesmo. Rogério, eu só tenho mais uma pergunta que eu vou deixar para o final, se você quiser. Da nova atividade dele? Pode falar. Não, mas você sabe que tem a história, né, que você começou a pensar no seu futuro quando você leu uma reportagem sobre o Meia Mendonça do Botafogo na revista Placar, quando ele falava que ele comprou um motel para investir o dinheiro dele. Foi ali que o Simval resolveu ser pão duro, não? Foi por ali, e eu tive uns professores também, que a frase que eu aprendi, que eu carrego, não é o quanto você ganha que faz a diferença, é como você gasta. Tá? Então eu aprendi muito isso aí, sabe?
E outra coisa que o meu sócio me ensinou foi o seguinte: compre aquilo que dê renda. O que não der renda, descarte. Porque o homem é rico pela renda que tem. Sabe? É verdade. Principalmente, ele falou assim, vou comprar uma chácara. Ele nunca me deixou no sentido de comprar a chácara, que ele falava para mim, o cara vai lá, vai beber da tua cerveja, toma banho na tua piscina, comer da tua carne, deixar sujeira para você e falar mal ainda, tá? Então, eu fui aprimorando em relação a essas pessoas. E para chegar nesse ponto, eu encontrei muitas pessoas boas que me ajudaram para ter a cabeça de não pensar como o jogador de futebol, ele pensa muito no momento, cara. O jogador, ele tem muitos amigos, ele faz muitos amigos que ele se diz amigo, o dono da loja do carro, essas pessoas, o cara que te leva para a noite, o dono da boate. Isso ali é uma vida ilusória onde você se perde, né? Principalmente em estrutura familiar. Sim. O Mendonça, então, pode ter sido considerado o grande fato motivacional para que você pensasse no teu futuro, né? Não, com certeza, sabe? Até uma... Você vê, depois do finado Mendonça, morreu ano passado, né? Com o problema dele, cara, do alcoolismo, né? Mas foi um cara que me inspirou muito em relação a isso, até pelo futebol dele, né? E vocês são mais novos, era craque. O Mendonça, meu Deus do céu. Eu lembro dele, jogou no Palmeiras também, se não me engano, né? Jogou no Botafogo. E Botafogo. Depois eu vou mandar para vocês aí o gol do Mendonça, Botafogo e Flamengo, que ele deu uns dribles no Júnior, 2, 3 dribles e fez o gol. Era um cara fantástico, dessa geração de Zico, Sócrates, aí, essa geração mágica que tinha. Rogério, mais alguma coisa? Eu só queria saber o que é mais difícil, Sival, fazer gols ou cuidar dos teus motéis? Cara, aqui, para você ter uma ideia, quem toma conta basicamente da coisa é meu irmão, né? Eu também, lógico, eu tomo conta e o acordo que eu fiz com meu irmão é o seguinte: tem aquele que carrega o piano e tem aquele que toca o piano. O meu irmão carrega o piano nas coisas brutas, aquela coisa, e eu me especializei em reformas. Eu coloco papel de parede, eu instalo um LED. Então, as decorações dos apartamentos, quem faz sou eu, que é uma parte mais leve. Aí meu irmão fica até bravo comigo, eu falo assim, eu quero eu quero uma tomada ali, aqui em cima, eu quero, mas não dá para fazer, eu falei, eu não quero saber, eu quero passar um LED aqui, esse ar-condicionado eu não quero mais ele aqui, essa cama aqui, eu quero uma cama totalmente diferente. Aí meu irmão, você vem inventar aqui, sabe? Eu quero um espelho nessa parede, essa cor dessa parede é dessa maneira, essa cor é outra, então eu penteio ele muito em relação a isso, sabe? Mas nunca apanhou de nenhuma mulher ciumenta aí na frente de algum dos motéis? Não, eu simplesmente aí eu ajudo os amigos quando eles têm necessidade, a gente precisa estar atento para poder ajudá-los. Faz parte do métier. Vai ter muita mulher de amigo aí atrás de você, cara. Cuidado. Esse programa vai circular em Andradina, cara. Vai. Cuidado aí. Sival, para encerrar, você ficou conhecido aqui em Curitiba pela tua comemoração na Pombinha da Paz. Quando que começou isso? Quando que surgiu isso? Cara, isso aí surgiu num jogo Santos e Botafogo na Vila Belmiro. Tava eu e Bentinho no apartamento e eu olhei pro Bentinho e falei, Bentinho, nós somos centroavantes, a gente faz gol. Todo centroavante tem a sua marca. Nós não temos. Nós temos que inventar uma. Aí logo em seguida passou assim na televisão a propaganda da época do desarmamento, da Pomba da Paz, desarme, aquela coisa. Eu falei, Bentinho, essa é boa. Hoje à noite nós vamos fazer isso aqui, hein? Tá combinado? Combinado. E eu fiz 2 gols naquele jogo. Nós viramos para 2-1 e eu comecei. Só que no Botafogo não pegou tanto. A minha chegada em Curitiba, aí sim, que ali... por isso que o meu carinho é que pegou. Eu cheguei numa época em Curitiba que as pessoas não falavam, e aí, tudo bem? As pessoas, para me cumprimentar, já faziam a Pomba da Paz, cara. É como se estivesse falando assim, e aí,
tudo bem, que legal, sabe? Então isso é coisa que te marca, não tem como, sabe? Olha que bacana. E aí, o Rogério, no começo do programa, quando falou que você é até hoje o ídolo dele, que cobrava o pênalti, ou uma hora era o Kleber Arado, outra hora era o Simval. Sim, o Rogério, talvez, hoje sabe, mas na época nem sabia que quando ele corria para a bola já era certeza de gol. Porque você e o Kleber foram dois grandes batedores de pênalti, na verdade. Né? Era uma guerra, eu e ele ali, para poder... Teve um jogo, se eu não me engano, foi contra o Atlético até, que saiu o pênalti e o Abel gritava que era eu. O Kleber pegou a bola e o Abel que era eu. Cheguei no Abel e falei assim, vou deixar ele bater. O Abel, sai daqui, você nunca mais faça isso. Falei, pô, você tá mandando eu bater, o cara quer pegar a bola, entendeu? Eu vim aqui dar uma sorte, senão você acabar comigo, né? A gente treinava muito, cara, em relação... E a maneira, né? Nós até podíamos errar, mas o torcedor não ia reclamar porque a gente não tinha gracinha de tocar. A gente sentava o bambu ali e eu tinha aquela coisa. Eles são obrigados a pular... O goleiro não pode ficar parado. O torcedor mata ele. Ele é obrigado a cair num canto, né? Eu chutava no meio, com os bambus danados. Você sabe, eu vou contar rapidinho uma história do Paraná em relação a isso. Quando eu passei no Paraná em 2004, só para te falar a situação de pênalti, eu fiz um pênalti contra o Atlético Mineiro que os dois times estavam para cair para a segunda divisão. E foi aos 36 do segundo tempo, eu sofri o pênalti e eu bati. E eu sofria muito no Paraná com essa coisa de ser rotulado coxa branca. E aí, faltando 2 rodadas, o Paraná se escapou, não caiu para a segunda divisão, tal, e eu fui receber os meus vencimentos. Terminou o contrato. Cheguei lá, o tesoureiro falou para mim assim, olha, você não merece tudo isso, não, você jogou muito pouco. Aí eu falei assim, o senhor acha isso? Aí eu chamei o presidente. Chamei o presidente e falei assim, presidente, eu não lembro que era o tesoureiro, eu falei assim, ele está falando que eu não mereço meus vencimentos, que eu joguei muito pouco aqui e eu fiz muito poucos gols. Aí eu queria que o senhor falasse para ele quanto custa uma Série B, quanto se ganha mensal uma Série B, o Paraná Clube, e quanto ganha na primeira divisão. Falou, não, é R$28 mil por mês para quem faz uma Série B e R$1,5 milhão para quem faz a Série A. Falei, então, presidente, o senhor fala para ele que eu tô barato, tá? Porque senão vocês vão estar ganhando R$28 mil aí. Então, fala que eu fui barato, presidente. O cara falou, é verdade, paga o garoto que realmente ele é barato isso aí. É isso aí. Simval, cara. Muito bacana o papo contigo, muito legal lembrar as histórias, escutar suas histórias também. É muito bacana ver que você ficou marcado aí na memória do torcedor do Coritiba. Foram 2 anos que você passou por aqui e 2 anos que você deixou sua marca. E quero te agradecer imensamente por ter aceitado o convite do Coxanautas e dizer que nosso canal está aberto aí quando você quiser bater um papo com a gente de novo. A gente está à disposição e muito obrigado, viu? Cara, obrigado a vocês, porque é a primeira vez que eu tenho essa oportunidade, realmente estar falando com o torcedor Coxa Branca, né? Para realmente dizer a vocês o carinho que eu tenho por esse clube. Eu tenho uma calopsita, não sei se vocês já viram isso, eu ensinei para ela o hino do Coritiba, ela canta o hino do Coritiba, o hino do Botafogo, a minha filha como compositora, ela canta a música da minha filha, então de manhã ela já acorda cantando o hino do Botafogo, o hino do Coritiba, cara. Sabe? Então, filma isso e manda pra gente, cara. Isso é muito legal. Muito legal. Vou mandar para você. É muito legal, sabe, de ver aqui, ó. De nós está vibrando Coxa Branca. Eu acho que esse é até um antigo, né, em relação a isso. Isso. Né? Esse é o da torcida. Esse é o da torcida. Mas é esse o hino. Esse é o hino. Esse é o hino. É o da minha época, né? Aquela coisa. Sim. É o da minha época, esse tipo de coisa. Então, eu também tenho um agradecimento muito grande a vocês por me dar essa oportunidade aqui. Sabe, você deixa de jogar e aí te passa só as coisas nostálgicas. Então, isso aqui te dá uma sobrevida, sabe? Te enche de orgulho de você ter feito coisas boas. Ontem mesmo, eu fui eleito pelo Globoesporte.com como o gol mais marcante na história do Botafogo, sabe? Não é dinheiro isso, é umas coisas que te engrandecem, mostra para os teus filhos, para tua família, que
que é gostoso, que você deixou um legado aonde você passou. E eu só queria agradecer a vocês por isso. Pô, É isso aí. Nós que bola. agradecemos você por aceitar o nosso convite e fazer esse baita programa. Eu, particularmente, sou seu fã, você para sempre. E obrigado. E tenho lembranças maravilhosas tuas. Valeu. Obrigadão mesmo. E essa camisa aí o Curitiba mandou para mim. Com o meu nome nas costas, eu tenho ela, que é de 99. Essa é bonita. Aqui eu tinha, dos 90 anos já não cabe mais, né? Eu tinha 8 anos, já não cabe mais, eu tenho essa aqui. Essa tenho um daí. carinho enorme por ela também. Legal mesmo. É isso aí, Silval, um grande abraço, tá bom? Até mais. Valeu, obrigado aí, fiquem com Deus. Obrigado pela oportunidade novamente. Você também. Valeu. Valeu.